Amigo vascaíno, já começa o dia com bomba no mercado da bola. O Vasco definiu seu principal alvo para essa janela de transferências e o nome pesado Will Brenner, atacante revelado pelo São Paulo, está na mira direta do clube e mais ele virou prioridade máxima do técnico Fernando Diniz. E o melhor de tudo, o Vasco tem bala na agulha. Isso mesmo, mais de 58 milhões de reais estão em caixa na SAF Cruzmaltina. Situação financeira que até pouco tempo atrás era inimaginável. Vamos entender tudo isso direitinho. A SAF do Vasco, que sofreu bastante depois da saída conturbada da empresa norte-americana que comandava o clube, a 777 Partners, começa a respirar. A dívida deixada pelos gringos ultrapassou a marca dos 50 milhões, um rombo absurdo que quase paralisou as operações. Mas mesmo com todas essas dificuldades, o cenário atual mostra sinais claros de recuperação. Segundo os últimos dados financeiros, só nos primeiros 4 meses de 2025 o clube já conseguiu apresentar superávit com mais de R$ 1.400.000 em caixa só da associação. E a SAF mais de 58 milhões de reais disponíveis. Isso é gestão, amigo. Agora, falando de futebol, a necessidade de reforçar o ataque é gritante. O técnico Fernando Diniz deixou claro para a diretoria: o setor ofensivo precisa de nomes de peso. Hoje o time depende demais do trio Nuno Moreira, Ryan e Vegetti. Faltam peças para compor elenco, disputar posição e manter o nível durante uma temporada inteira. E é aí que entra o Brenner. O atacante de 25 anos que brilhou com a camisa do São Paulo em 2020 está encostado na Udinese da Itália. Contratado por quase 10 milhões de euros, o jogador não conseguiu se firmar por lá. Foram poucos jogos, poucos gols e um salário europeu que, convenhamos, não cabe mais no orçamento dos italianos. A Udinese quer vender, o Vasco quer contratar. O desejo é mútuo. Mas aí entra o desafio financeiro. O clube italiano fixou o valor em 7 milhões de euros, algo que passa dos 50 milhões de reais. É caro, é. Mas o Vasco busca um acordo por empréstimo com opção de compra. E detalhe, o próprio Brenner vê com bons olhos um retorno ao Brasil. Ele sabe que, se conseguir reencontrar seu bom futebol por aqui, pode até sonhar com uma nova chance na Europa, mas dessa vez com um planejamento mais sólido. E olha só que interessante, mesmo com toda essa negociação em andamento, o Vasco não para. Outro nome que está sendo avaliado é o do colombiano Andrés Gomes. 22 anos, atua pelo Rennes da França e foi indicado diretamente por Adimar Lopes, novo diretor executivo cruzmaltino. A ideia aqui também seria trazer o jogador por empréstimo até o meio do ano que vem. Perfil jovem, jogador de velocidade de lado de campo, exatamente o tipo que Diniz quer. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria comemora a recuperação do clube fora das 4 linhas. Quando Pedrinho assumiu, encontrou o caixa zerado. Literalmente sem R$ 1. Foi preciso correr atrás de adiantamentos com patrocinadores, renegociar contratos, organizar a casa. Hoje a realidade é outra. O Vasco tem fluxo de caixa, paga seus compromissos em dia e começa a pensar no futuro com mais ambição. O próprio presidente destacou recentemente que o clube vem superando um dos momentos mais difíceis de sua história com coragem, estratégia e compromisso com a torcida. E por falar em cria da base, teve uma história que mexeu com o coração do torcedor. Arthur Salles, atacante revelado em São Januário, vem brilhando no futebol africano. Com apenas 22 anos, o jogador já passou por Bélgica, Portugal, Brasil e agora está na África do Sul. Recentemente marcou 9 gols em 9 partidas, números impressionantes. E mais após uma partida contra o Fluminense no Mundial de Clubes, Arthur falou abertamente sobre sua saída do Vasco e deixou claro que não queria ter saído. Disse que foi contra sua vontade, que é vascaíno de coração e que sonhava em jogar mais pelo time principal. Palavras que tocaram a torcida e reacenderam a vontade de vê-lo novamente com a camisa cruzmaltina. Com toda essa movimentação, o torcedor começa a enxergar um novo cenário. O Vasco, que antes sofria para manter as contas básicas em dia, agora mira contratações ambiciosas. E não estamos falando apenas de nomes para compor elenco, mas de jogadores com potencial real para serem titulares e mudar o patamar do time. E esse interesse em Brenner não é à toa. Diniz conhece o atleta, trabalhou com ele, sabe como pode render no seu esquema tático. Em 2020, o atacante foi uma das grandes revelações do futebol brasileiro, com mais de 20 gols e 4 assistências no São Paulo.
Depois disso foi para os Estados Unidos, onde manteve o bom desempenho com 18 gols e 6 assistências em 31 jogos. Daí foi para a Itália, mas o futebol por lá não encaixou. O problema, claro, está nos bastidores da negociação. Brenner tem um salário que ultrapassa a marca de R$ 1.500.000 mensais. É grana pesada. Para conseguir avançar nessa contratação, o Vasco estuda uma engenharia financeira envolvendo parcelamentos e bônus por metas, além de ajuda da Udinese para cobrir parte dos vencimentos no início do contrato. Algo que exige habilidade nos bastidores, mas que, se concretizado, pode representar um reforço de peso. E o torcedor precisa ter clareza: o momento financeiro atual é melhor sim, mas o clube ainda caminha com cuidado. Não dá para sair fazendo loucuras, até porque o histórico recente de má gestão deixou cicatrizes. Mas com planejamento e responsabilidade o Vasco pode sim montar um elenco mais competitivo, especialmente se conseguir fechar com jogadores que chegam para resolver, como Brenner e Andrés Gomes. Enquanto isso, fora do campo, a gestão Pedrinho segue ajustando as engrenagens. A associação do clube também vem dando sinais positivos. As receitas vindas de bilheteria, patrocínio, royalties e programas de sócio-torcedor já superam os R$ 2 milhões e há repasses regulares da SAF para manter o clube funcionando. É uma engrenagem que aos poucos começa a girar com mais fluidez. E claro, esse tipo de solidez administrativa é fundamental para que o futebol funcione bem dentro de campo. Diante disso tudo, a expectativa do torcedor aumenta. Chegou a hora de virar a chave de vez, parar de apenas lutar contra o rebaixamento e começar a brigar por coisas maiores. Com grana entrando, com planejamento e com reforços certos, o Vasco pode sim dar um salto de qualidade. A base está sendo reconstruída, a estrutura do clube vem sendo melhorada, o CT vem recebendo investimentos e o elenco começa a ser moldado com mais critério. O momento é de otimismo cauteloso, mas sim de otimismo. Se o Vasco conseguir fechar com Brenner e reforçar ainda mais o elenco com nomes como Andrés Gomes, a torcida pode começar a sonhar um pouco mais alto. A torcida do Vasco sabe que o clube não pode mais errar em contratações. Cada investimento precisa ser certeiro, especialmente quando se trata de jogadores que chegam com status de titulares. O caso do Brenner, por exemplo, é emblemático. Não é só uma aposta em um jogador promissor, é a tentativa de resgatar um talento que já mostrou que pode decidir jogos, que tem histórico com o treinador atual e que, mesmo em má fase na Europa, ainda mantém um mercado aquecido. É um daqueles movimentos que, se bem executado, podem virar um marco dessa nova fase do clube. E o torcedor já percebeu isso. A reação nas redes sociais foi imediata. Muitos lembrando dos golaços do Brenner pelo São Paulo, das boas atuações no Fluminense e até da fase artilheira nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, há uma cobrança forte: será que vale a pena pagar tanto por um jogador que não rendeu na Europa? O salário milionário vale o risco? E é aí que entra o trabalho do Admar Lopes, que desde que chegou ao Vasco tem mostrado firmeza nas negociações e cuidado com os recursos do clube. Ao lado de Diniz, ele tenta encontrar um caminho para viabilizar a chegada do jogador sem comprometer o equilíbrio financeiro da SAF. O clube tem hoje mais de R$ 58 milhões em caixa, mas não pode em hipótese alguma repetir erros do passado e comprometer essa reserva com um investimento que não tenha retorno esportivo e financeiro. A prioridade é montar um elenco competitivo mais dentro da realidade atual. E a chegada de um nome como Brenner pode inclusive mudar a percepção de outros jogadores sobre o projeto do Vasco. Ter um atacante de peso com histórico em grandes clubes pode atrair mais talentos, valorizar os jovens da base e aumentar a confiança no trabalho da comissão técnica. Outro ponto que chama atenção é como o nome de Arthur Salles reacendeu uma discussão antiga entre os vascaínos: a utilização da base. O jogador, que foi vendido ainda muito novo, hoje se destaca no exterior e mostra que talvez poderia ter rendido muito mais se tivesse tido espaço no time principal. Ele mesmo admitiu que saiu contra a vontade, que é vascaíno de coração e que sonhava em fazer história em São Januário. Uma fala simples, mas que mexe com o emocional do torcedor. O Vasco sempre foi um celeiro de craques e a torcida quer ver mais jogadores da base tendo oportunidade. Ainda mais agora que o clube começa a se estruturar melhor e pode dar o suporte necessário para que esses garotos se desenvolvam. E isso não vale só para o Arthur. Outros nomes que passaram recentemente pelo clube também poderiam ter sido melhor aproveitados.
É um alerta para que a nova gestão olhe com mais carinho para os talentos caseiros, até porque além do valor esportivo a base também representa a receita. Jogador da base valorizado vira ativo do clube, vira venda futura, vira dinheiro em caixa. Enquanto isso, o cenário político do Vasco continua sendo pauta. Muita gente ainda critica a gestão do presidente Pedrinho, principalmente pelas escolhas dentro de campo e pela demora em montar um elenco mais robusto. Mas fora das quatro linhas é inegável que houve uma evolução. O clube saiu do caos financeiro, pagou salários atrasados, equilibrou as contas e hoje opera com autonomia, algo que parecia impossível há pouco tempo. Claro que ainda há muito a fazer. A dívida deixada pela antiga administração é grande, os compromissos com credores continuam e a recuperação judicial ainda é uma realidade. Mas o fato de o Vasco estar conseguindo tocar seus projetos, fazer investimentos no CT e ainda buscar reforços mostra que o trabalho está sendo feito com responsabilidade. E não dá para ignorar o impacto que isso tem no ambiente do clube. Jogadores percebem quando o salário está em dia, quando a estrutura melhora, quando o planejamento é sério. Isso reflete diretamente no desempenho dentro de campo. E se a diretoria conseguir manter essa linha, buscar reforços com critério, sem loucura, valorizando a base e apostando em nomes certos como o Brenner, o Vasco tem tudo para brigar por coisas grandes. A SAF, que era um pesadelo na mão da 777 Partners, agora começa a mostrar seu potencial. Não é perfeita, claro. Ainda existem muitos desafios e dúvidas sobre o modelo. Mas hoje pelo menos o torcedor vê transparência, vê um time sendo montado com planejamento, vê investimento em estrutura e vê o clube deixando para trás uma das fases mais complicadas da sua história. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Corre nos bastidores de São Januário um burburinho que tem mexido com os ânimos dos vascaínos. O Vasco da Gama estaria de olho em ninguém menos que Wissam Ben Yedder, experiente atacante francês com passagens marcantes pela seleção da França e por clubes importantes da Europa. A informação ainda circula de forma discreta, como um sussurro nos corredores do clube, mas fontes ligadas ao mercado da bola apontam que há conversas iniciais para tentar viabilizar a chegada do jogador ao Rio de Janeiro. Aos 34 anos, Ben Yedder encerrou recentemente seu vínculo com o Mônaco e estaria livre no mercado, o que abre espaço para negociações mais flexíveis. Com vasta experiência no futebol europeu, incluindo boas temporadas no Sevilha, onde se destacou com faro de gol apurado, o francês seria, no papel, um reforço de peso para um elenco vascaíno que busca mais consistência no setor ofensivo. Não seria a primeira vez que o Vasco aposta em um nome de renome internacional para dar mais visibilidade e qualidade ao time. E Ben Yedder, mesmo em reta final de carreira, ainda carrega prestígio e técnica de sobra para fazer a diferença no futebol brasileiro. Internamente, o que se comenta é que o nome do francês foi sugerido à SAF vascaína por intermediários que trabalham diretamente no mercado europeu. A possível contratação, contudo, depende de uma série de fatores: ajustes financeiros, interesse real do jogador em atuar no Brasil e, claro, o aval da comissão técnica. Apesar disso, a ideia já estaria sendo avaliada com certo entusiasmo por parte da cúpula cruz-maltina, que vê no atacante um perfil técnico que poderia agregar dentro e fora de campo. A torcida, como de costume, já começa a se agitar nas redes sociais. Alguns enxergam no possível reforço uma oportunidade única, enquanto outros mantêm os pés no chão, lembrando que negociações com nomes desse porte costumam ser complicadas e cheias de obstáculos. Seja como for, o nome de Ben Yedder já entrou no radar vascaíno, e, se depender do burburinho dos bastidores, essa história ainda pode ganhar novos capítulos nos próximos dias. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.